Bom dia a todos. Eu, Vinícius Henrique, e meu grupo, formados pelos integrantes Adna Oliveira, Elias Braz e Sara Cerqueira, iremos apresentar neste vídeo as patologias por infiltração e umidade. Este trabalho visa analisar as patologias por infiltração e umidade, tendo como principal suas possíveis causas, consequências e métodos preventivos. Salienta a importância da impermeabilização, evidenciando a necessidade dela e ressaltando a execução de forma correta e precisa nas edificações, em que ela não feita com primor possibilita o surgimento de novas anomalias construtivas, vinda por intempéries ou vazamentos, podendo trazer também a capilaridade e a eflorescência que também são apresentadas. Conforme Mikhail, em 2013, ele cita que o auge da construção civil se deu na década de 1940, durante o governo de Getúlio Vargas, em que houve uma intensificação dos investimentos estatais e militares das edificações. Ao longo desses anos, o setor de obra ele foi tomando consciência da necessidade de regularizações, mas só então, a partir de 1990, o mesmo autor ele relembra que então começou suas preocupações com a qualidade do produto finalizado. E com isso, podemos ressaltar o estudo das patologias como essencial para a durabilidade e qualidade das construções, porque através dele se realizam pesquisa dos acidentes e suas causas, buscando forma de saná-los. Sendo assim, a impermeabilização se faz uma das etapas mais importantes, pois ela proporciona uma eficiente proteção, impedindo possíveis infiltrações e umidades. Concluindo, torna-se possível enxergar os problemas trazidos por essas patologias, em que será apresentado soluções e recomendações para o impedimento e prevenção de seu surgimento. Na opinião de Rogério Abreu, a água, um solvente universal, é fundamental para a preparação do concreto. Sendo assim, sua correta aplicação atua diretamente nas reações químicas da mistura e, consequentemente, nas características técnicas de resistência e durabilidade das estruturas. Sua presença é indispensável, pois o cimento consome aproximadamente 19% do seu peso em água para formações de cristais sólidos que promovem a resistência mecânica do concreto. Ele ainda frisa que a ausência do controle da água é uma das principais causas de fissuras no concreto, que surgem devido à retração que ocorre durante o endurecimento da estrutura. Esse erro em sua execução afeta diretamente a resistência das estruturas, propiciando assim problemas como as infiltrações. A origem das patologias por infiltração e umidade podem variar, visto que em cada construção pode ocorrer apenas um ou vários tipos de infiltrações. De acordo com Versosa, em 1991, ele cita que a umidade ela pode ser uma causa direta de patologias, mas também pode ser um fator adicional que se faz necessário para que ocorra outros tipos de patologias. Algumas dessas patologias elas podem ser trazidas por erros no início da obra. A não impermeabilização ou a execução feita de forma incorreta, ela pode ser colocada como um dos fatores que contribuem para essas anomalias surgirem. Tipos de infiltrações. Infiltração pelas fundações. A fundação de uma obra ela é uma das etapas mais importantes, tanto para garantir que a obra permaneça em pé, mas também para o bom funcionamento dela após finalizada. Existem diversos tipos de fundações, e através de uma análise das necessidades de cada projeto, é então que é definido a que se adequa melhor a cada situação. Algumas das fundações que são mais feitas em canteiros de obras são as estacas, radier, viga baldrame e sapatas. E um ponto em comum entre todas essas é que elas estão sempre expostas à umidade do solo, então elas necessitam serem devidamente impermeabilizadas. Um dos danos decorrentes da infiltração pelas fundações é a corrosão da armadura. Existem dois tipos de corrosão: a corrosão eletroquímica, ocasionada por meio da água, e a corrosão química, também chamada de corrosão seca. Essas duas, elas podem ser definidas como processo em que ocorre desgaste e enferrujamento do aço e destacamento do concreto nas obras.
Uma das causas que mais propicia essa patologia é pelo contato frequente do material com a umidade, e a capilaridade também ela pode ser apontada como um dos possíveis fatores. Focando agora na umidade por capilaridade, ou umidade ascensional, como também é chamada, ela atinge principalmente as fundações, viga-baldrames e alvenarias em uma edificação. Ela pode ser definida como uma umidade proveniente do solo úmido, propiciada pela falta de impedimentos por onde a água percole, visto principalmente em materiais com possíveis canais de capilaridade, como, por exemplo, madeiras, blocos cerâmicos, argamassas e concretos não impermeabilizados. Um outro tipo de infiltração que pode ocorrer na edificação é a infiltração nos telhados e coberturas. Infelizmente, é um problema que aparece com muita regularidade nas construções, e existem três fatores que influenciam nessa patologia. Primeiro, o desgaste das telhas. As telhas têm prazo de validade e, em média, são 25 anos, podendo alcançar até 30 a 40 anos. Outro fator é a má vedação. Qualquer espaço, por menor que seja, está sujeito a penetrações. A água da chuva ela pode infiltrar por frestas entre a telha e a cumeira e entre as calhas, onde se faz necessário uma boa vedação que a impeça de infiltrar. E por último, o entupimento de calhas. As calhas, elas precisam estar sempre limpas e desobstruídas. A falta de limpeza pode causar entupimento nos coletores e tubos de descida, reduzindo a capacidade de vazão ou até mesmo impedindo o escoamento. Sempre é bom fazer a limpeza periodicamente para deixar livre o escoamento da água. Umidade por intempéries. Umidade por intempéries é a mais comum e a mais decorrente nas edificações. A causa dela é a água da chuva que entra por fissuras em fachadas, telhados, janelas. Como essa umidade deixa a parede úmida, pode haver a proliferação de bactérias e isso não faz bem para a saúde. Uma solução que deve ser usada é a utilização de impermeabilizantes nas paredes. Janelas devem ser instaladas de forma a estarem bem vedadas, fachadas não poderá haver fissuras e telhados têm que estar bem dimensionados para evitar brechas. Bolor em edifícios. Bolor ou mofo é um termo referente a fungos, onde a superfície em que ele tem contato apresenta uma cor esverdeada e preta. Eles vivem em locais úmidos e escuros. O desenvolvimento de bolor ou mofo em edificações pode ser considerado como um grande problema, com grandeza econômica e ocorrência comum em regiões tropicais. Como o fungo infiltra na parede, causa alteração da superfície e reduz a sua resistência. Para se evitar que o bolor aconteça nas edificações, já na fase de projeto, medidas devem ser tomadas que visam garantir uma ventilação, iluminação e insolação adequada aos ambientes, assim como idealizar a diminuição de risco de condensação. Vazamento na rede pluvial. A rede de drenagem pluvial funciona pelo sistema de conduto livre, que se dá pelo escoamento da água através da pressão atmosférica local sem bombeamento. A água simplesmente sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Os sistemas de tubulações pluviais funcionam por sistema de conduto livre. Segundo a AEC Web, com a ajuda do diretor e engenheiro civil Alírio Jimenez, o vazamento ocorre muitas vezes pelo entupimento da tubulação e se manifesta em paredes mal concretadas, sem as proteções necessárias e realizadas indevidamente por mão de obra desqualificada para o serviço, sendo também um problema para as principais ferragens e materiais que sofrem desgastes. Agora sobre a umidade por condensação. Mas antes, o que é a condensação?
A condensação ou liquefação é o processo inverso à vaporização, logo, corresponde à transição do estado gasoso para o estado líquido. Isso ocorre quando é retirada uma quantidade de calor suficiente para que a substância que está na forma de vapor condense. Como dito anteriormente, a umidade por condensação consiste na formação de água a partir do contato de vapor, sendo que 80 a 85% dos problemas de umidade são causados pela condensação e produzidas pelo homem. Em sequência, essa patologia pode gerar a formação e o crescimento de fungos e a microflora bacteriana, gerando um risco aos moradores da residência. Eflorescências em pisos, paredes e tetos. Eflorescência, segundo os estudos feitos no estado da Parnaíba, são depósitos salinos na cor branca que se formam na superfície de materiais cerâmicos ou não. Estas trazem em si um problema mais de ordem estética do que estrutural. A eflorescência na edificação é causada pelo início de dois processos chamados lixiviação e carbonatação. Lixiviação. A lixiviação se dá pelos poros da argamassa ou concreto e é um processo de extração de uma substância de uma argamassa ou concreto através da dissolução de um líquido, sendo o líquido a água, o sólido o concreto e a substância extraída o hidróxido de cálcio. A lixiviação acontece quando a água penetra na trinca do reboco, reagindo com o hidróxido de cálcio, depositando a eflorescência através da evaporação da reação. Já a carbonatação. A carbonatação se dá pela penetração do CO2 através da trinca do reboco, reagindo com o hidróxido de cálcio e depositando a eflorescência depois da evaporação da reação. Outra patologia resultante do processo de eflorescência é quando a água reage com o CO2 criando um ácido carbônico, que baixa o pHD do reboco, causando a exposição e o desgaste da armadura, muitas vezes desestruturando a edificação. Como falado anteriormente nesse trabalho, em nosso país, a maioria das construções costumam sofrer com problemas causados pela ocorrência de infiltrações, e muitas vezes esse problema pode trazer prejuízos graves à estrutura. Por isso, é muito importante saber como evitar que essas infiltrações venham a acontecer. Então, vamos falar agora aqui sobre sistemas de impermeabilização para que esse problema possa ser sanado. Mas primeiro, o que é a impermeabilização? Segundo a NBR 9575 de 2010, a impermeabilização é o conjunto de operações e técnicas construtivas composto por uma ou mais camadas, que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos de vapores e de umidade. A NBR fala que as impermeabilizações são catalogadas como duas formas diferentes, que são os sistemas rígidos e os sistemas flexíveis. O sistema rígido trata-se dos produtos e com aditivos químicos que podem ser adicionados à argamassa comuns ou concreto. Agora, o impermeabilizante flexível geralmente é feito por matérias compostas de elastômeros e polímeros. Podem ser pré-fabricadas como mantas ou montadas diretamente no local, como membranas. Sobre a impermeabilização das fundações, nós, como técnicos e técnicas de edificações, devemos prestar muita atenção nessa etapa da obra, pois a má execução desse serviço pode gerar as patologias faladas nesse trabalho. Sobre a execução dessa impermeabilização, primeiro fazemos toda a limpeza do baldrame e certificamos que a superfície esteja livre de umidade. E com o produto impermeabilizante de sua preferência, passamos 2 demãos, no intervalo entre uma demão e outra vai depender muito do produto impermeabilizante escolhido, mas varia entre 2 a 3 horas ou quando estiver bem seco. Feito isso, podemos dar seguimento à obra. Além da impermeabilização das vigas baldrames,
A manta asfáltica é a impermeabilização que mais traz o custo-benefício na obra. Ela tem como vantagens a alta resistência a esforços mecânicos, a elevada flexibilidade, a elevada durabilidade, boa resistência a uma ampla faixa de temperatura e a resistência a esforços de puncionamento. Conclusão. Ao apresentar o tema de patologias provocadas por infiltrações, nota-se que os reparos são indispensáveis de acordo com os danos que atingem as principais partes das construções. Se tratando de reparos, muitos deles se prolongam por um longo período, e junto ao alto custo de mão de obra e materiais, entretanto, são extremamente necessários para a vida útil da edificação, minimizando riscos e possíveis acidentes futuros. O costume de se fazer tudo pelo menor preço nem sempre é o mais viável, observando que a maioria das patologias apresentadas ocorre pela mão de obra desqualificada e a falta do uso de alguns materiais, que são necessários para a prevenção de anomalias. Concluindo esse trabalho, nota-se a importância de conhecer as patologias por infiltração e umidade. Analisando suas causas e as soluções apresentadas, se vê também a necessidade de um serviço com profissionais qualificados, o uso de materiais de boa qualidade, um correto planejamento e conhecer a procedência da empresa contratada para os serviços. Dessa forma, salienta a importância do uso de impermeabilizantes, desde a fundação até a cobertura, como antes destacado nesse trabalho. Esse processo é indispensável na cautela das infiltrações, se destacando como principal prevenção dela. Observa-se também o correto dimensionamento das redes pluviais, sendo previstos com antecedência no projeto as prováveis adversidades, analisando com cautela as possíveis carências, visando contê-la e evitando futuros vazamentos.